Bom, bem-vindos à aula, a 22ª, UERJ 2023, Dinâmica dos Gases, parte 2. Eu quero ressaltar que essa aula é uma continuação da aula anterior, que é 21ª da UERJ, Dinâmica dos Gases, parte 1. Essa aqui é parte 2, tá bom? Então não deixe de ver esse produto, que isso aqui é uma continuidade. Bom, o que nós vamos destacar nessa aula, certo? Primeiro, que é o seguinte, nós vamos ver a velocidade de perturbação de uma onda finita. Que nós denominamos, de ômega. Aí nós fazemos um limite, cálculo 1, e nós obtivemos a velocidade de perturbação infinitesimal. Que nós denominamos de C. C, na realidade, é a velocidade do som dessa onda infinitesimal. Com essa aqui, nós passamos o limite e obtivemos esse C. Agora, com as hipóteses de isentrópico, com as hipóteses de processo isentrópico, nós definimos o C como sendo dP sobre dρ, a entropia constante. O ρ é a massa específica, você define aqui. E com a hipótese de gás ideal, o que é um gás ideal? P igual a ρ RT, ou PV igual a RT. Sendo o V e o ρ são variáveis inversas. A massa específica é massa sobre volume. E o volume específico é volume sobre massa. Então isso aqui é gás ideal. Nós concluímos que o C vai ser raiz quadrada de KRT. Sendo o K, que nós já vimos, definido como CP sobre CV. Aqui é meu K, certo? Nós obtivemos aqui. Com essas hipóteses de processo isentrópico e gás ideal, nós deduzimos isso aqui. E o K é obtido experimentalmente, como eu falei na parte 1. Para o ar, por exemplo, o K é 1,4 para o ar. Então, essa a ideia da aula, a 22ª aula, e finalmente nós chegamos às equações de Rougon-Niaux, que é exatamente uma delas, o dA sobre A, é igual a dV sobre V
Aqui, ó, número de Mach menos 1. Né? E o que é interessante, né, que eu mostro no exemplo, por exemplo, ela é importantíssima, ó, por exemplo, para Mach maior que 1, isso é escoamento supersônico, né? dA possui o mesmo sinal de dV. Quer dizer, para Mach maior que 1, isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo. Então, o dA e o dV possuem o mesmo sinal. O que é interessante, foge à sensibilidade. Por exemplo, se eu tiver um duto aqui, né? Aqui, ó, repara, nesse caso, né, quando o fluido caminha, né, o dA, né, é positivo. Isso aqui implica que o dV é positivo para Mach maior que 1. Né? O que acontece? Quando você diminui, no caso, né, vou fazer o contrário aqui. Tá? Aqui o dA é negativo, até vou fazendo assim, ó. dA é negativo, né? Porque a minha área, né, diminui com o escoamento. Então o dA negativo implica que o dV é negativo, possui o mesmo sinal. Ou quando eu tiver, por exemplo, um duto assim, né? Aqui, ó, o dA é positivo, implica que o dV também é positivo. Isto é, olha que interessante, quando a área aumenta, a velocidade aumenta. Tá? Isso para Mach, né, maior que 1. Né? Mach maior que 1. Isso aqui é interessante, isso vem exatamente das equações de Hugo-Volneau. E aí tem a variação da pressão, da massa específica, etc. Então é um assunto muito interessante, né? Isso aqui foge à sensibilidade, porque geralmente, quando a área diminui, né, a velocidade aumenta. Isso para subsônico, para supersônico não. Supersônico, quando a área aumenta, né, a velocidade aumenta. Daí a cauda dos foguetes, né, repara, ela abre, né, exatamente para atingir escoamentos supersônicos. Tá bom?